Hora do debate, boa noite e seja bem-vindo ao Grande Fórum, que hoje convidou Ismael Nhacuco do MDM, Dias Leitela da Frelimo e Mohamed Yassine do Partido Renamo. Hoje vamos debater dois temas, um que tem vários subtemas, tem que ver com a instabilidade no país. Temos a situação das tréguas aprovadas pelo Presidente da República, que pela natureza do programa, se calhar quando ele estiver a ser transmitido, as tréguas já terão terminado. Temos também a visita que o Presidente da República efetuou à província de Cabo Delgado, a dois distritos afetados pelo terrorismo. Falamos dos distritos do Ibo e também de Macomia. O Presidente da República visitou estes dois distritos para se inteirar de como a população estava a viver neste cenário de conflito. Um outro tema que vamos aqui analisar é a situação da ida do governo ao Parlamento. Esta está ligada à instabilidade porque esta acabou sendo a tónica dos discursos, sobretudo vindos do Primeiro-Ministro. Um segundo tema que vamos debater tem que ver com a última comunicação à nação do chefe de Estado no tocante a esta situação de calamidade pública. Antes de avançarmos para o debate, você já sabe, deixamos que os nossos convidados deixem ficar aqueles que para si são os temas que marcaram a semana. Começo à extrema-esquerda. Ismael Nhacuco, mais uma vez, boa noite. Qual é que é o tema que para si marcou os últimos 7 dias? Boa noite. Cumprimentar os telespectadores e os colegas aqui do painel. O facto que marcou para mim a semana tem a ver com o debate que houve em torno das filmagens que aconteceram na Avenida 10 de Novembro. Eu penso que a polícia deve se escusar de ser um protagonista de crimes quando não há necessidade. Portanto, eu acho que a esta altura em que o país vai, este nível de manchas não podem vir da polícia. A polícia não pode ser um elemento defraudor de direitos humanos das pessoas. Portanto, e isto tudo sobre um olhar impávido da Procuradoria-Geral. O comandante da cidade afirmou que as pessoas foram identificadas, mas que esperava-se pela queixa por parte dos indivíduos lesados. Eu penso que isto é um crime público. A Procuradoria deve agir de forma rápida para se rapidamente penalizar a estes agentes da polícia, quer disciplinarmente, quer criminalmente, porque estes polícias não têm ética nenhuma, não têm caráter nenhum, não têm condições nenhumas de continuar nas fileiras da polícia e esperamos que sejam exemplarmente punidos por esta infração. Pois, Dias Leitela. Muito boa noite, saudar aos colegas do painel, saudar ao povo moçambicano, saudar com devida vênia as forças de defesa e segurança pelos avanços que têm vindo a ser alcançados no Teatro Operacional Norte e saudar também o comandante em chefe, o engenheiro Filipe Jacinto Nyusi, pela luta, pela dedicação, pela entrega na causa do nosso país, principalmente no que diz respeito à causa da paz. Permita-me também que condene de forma veemente as atitudes que o colega Ismael vinha relatando, são atitudes não aceitáveis, e se isto vem da nossa polícia, não há nada a dizer, senão mesmo dizer que é uma parte de uma polícia que não devia estar dentro da polícia. Não é toda a polícia, são alguns membros da polícia que achamos nós que no devido momento o comando geral poderá avançar com aquilo que são as ações disciplinares. Olhando para aquilo que é o tema da semana, permita-me que eu fale do lançamento da campanha agrária no distrito de Quamba, presidido pelo Presidente da República, e que simultaneamente foi acontecendo nas diversas províncias, liderado pelos membros do Conselho de Ministros. Isto mostra que a aposta presidencial Fome Zero é uma realidade, e queria parabenizar o governo de Moçambique e assumir que é um marco indelével para o nosso país, por isso assumo como o tema da semana. Obrigado. Mohamed Yassine. Muito obrigado, saudar os meus colegas de painel e a quem nos ouve de casa. E, acima de tudo, agradecer a Deus pela vida. Para mim, o fato da semana
foi numa situação sui generis. A Associação dos Médicos avançou com uma queixa contra o Estado, neste caso, contra o Ministério da Saúde. Sim. Sui generis, porque normalmente as instituições tuteladas têm tido dificuldade de se impor quando seus direitos são violados. E a associação mostrou que é possível, sim, levar um ministro para responder em tribunal. O interessante também é ter visto a resposta do Ministro da Saúde quando abordava a dificuldade de ter financiamentos para pagar os médicos no exercício das suas funções. E isto me cria um bocadinho de ruído, porque numa altura que a pandemia tende a aumentar, do ponto de vista percentual, e também numa altura que a comunidade internacional, através do Fundo Monetário Internacional, deu ao Estado moçambicano cerca de 309 milhões de dólares para lidar com a questão da pandemia. É interessante também porque, ainda no mês passado, o próprio ministro apareceu no seu informe a dizer que fez um ajuste direto avaliado em 20 milhões de dólares. E é interessante que este ajuste feito pelo ministro, que era para compra de material, a Associação de Médicos vem a reclamar que trabalham sem instrumentos de saúde, inclusive o uso da mesma máscara por 7 dias. E eu me questiono, qual é o ajuste direto que o ministro informou que fez avaliado em 20 milhões? Só para dizer no fim, é que cerca das 14 mil empresas que tiveram ajuste direto, 90% delas pertencem ao mesmo partido Frelimo. Pois, ficaram aqui os fatos da semana, escolhidos pelos nossos convidados de hoje. Estamos com Ismael Nhacuco, Dias Letela e Mohamed Yassine. Vou começar consigo, Ismael Nhacuco, indo já para o primeiro tema de debate, esta trégua que foi concedida pelo Presidente da República nas perseguições contra a junta militar da Renamo, a autoproclamada junta militar da Renamo, melhor. Tendo em conta os condicionalismos apresentados por Mariano Nhongo, esta trégua faz-nos vislumbrar aqui uma paz para a zona centro do país a breve trecho. Bom, obrigado mais uma vez. Deixa-me só em 30 segundos fazer aqui ponte a algo muito importante que o Dias disse, que é a questão das inaugurações de programas em que o governo tem estado a implementar. Ora, um programa como agrícola, que gasta vários recursos do Estado, é inaugurado simultaneamente pelo chefe de Estado, num ponto do país, e há réplica em todo o país de membros do governo, de igual proporção, a fazer a mesma atividade. Quer dizer, o país passa, ano após ano, gastando recursos do Estado que deviam ser alocados de forma mais coerente, quer dizer, para as melhores necessidades que o país tem, a gastar em viagens de ministros para inauguração de projetos. É aquilo que eu tenho dito. Vamos direto ao tema. Eu vou direto ao tema, é por isso que eu dei 30 segundos e já falei 25. Eu acho que isto é importante, porque o Yassine esteve aqui a falar dos médicos que não têm subsídios para atividade tão importante quanto o Covid. E é um conselho de ministros que está a passear pelo país para ir inaugurar um projeto de agricultura, quando o chefe de Estado, como o alto magistrado da nação, também vai o fazer. Quer dizer, isto é ridículo. É este tipo de gestão danosa que nós temos dito dia após dia, que não ajuda o país a crescer. Portanto, nós temos que parar com este tipo de atividades. Há uma atividade, sim, é uma e única, é o chefe de Estado que representa o governo, ele que vai o fazer, ou o seu representante, e o país vai avançar com poupanças, com menos gastos do Estado, com mais racionalidade. É isto que o país quer. Pronto, indo à questão que me coloca, eu acho que é preciso nós avaliarmos aqui duas situações que eu acho que são importantes. É verdade que é preciso saudar a iniciativa do chefe de Estado. Foi uma iniciativa, conforme se disse, a título individual, de forma unilateral, é preciso saudar, mas é preciso também, que é mais importante, essa iniciativa a ser acolhida por outra parte. Portanto, pela parte, neste caso, que é a parte do Mariano Nhongo. E o que me pareceu é que o Mariano Nhongo assumiu com alguma desconfiança, mas assumiu a trégua.
verdade que houve aquele problema que houve no final de semana, mas penso que é uma trégua e ela deve ser aproveitada. Agora, há um entrave aqui, que é a necessidade do condicionalismo imposto pelo governo, que é a necessidade da RENAMO também participar neste diálogo. E a RENAMO já veio dizer, quer através do porta-voz da bancada da Assembleia da República, quer através do porta-voz do partido, que a RENAMO não tem nenhum compromisso com o Nhongo, que o Nhongo é um problema do Estado. Ora, há aqui um grande dilema. Como é que se sai disto? Ou o governo assume rapidamente que efetivamente quer conversar com o Nhongo, ou não. Porque do lado da RENAMO parece que não há consenso em relação a isso. O mais importante para mim é que o Estado, enquanto Estado, através do governo, faça esforços para terminarem os focos de conflito. Isto aqui é o mais importante. Quer com a RENAMO inclusa, quer sem a RENAMO. E isto vai de encontro a um velho problema que nós sempre trazemos quando se debatem estas matérias, que é a questão da inclusão dos outros. Nós temos sempre relegado a questão do debate da paz à Frelimo e à RENAMO. Hoje, a Frelimo precisa do parceiro habitual, RENAMO, para resolver o assunto de Nhongo, e a RENAMO não está disponível. E agora? Isso de para si não trava o processo? Isso não trava o processo. Não trava se o governo assumir o risco. É isso que eu estou a dizer. Não trava se o governo assumir o risco. No entanto, o governo não está disponível a assumir o risco. Daí que o chefe de Estado, no último discurso que teve, disse que não se pode ir à casa do vizinho sem a presença do vizinho, referindo-se claramente que precisa da presença da RENAMO. E agora, está aí o conflito, como é que se sai? O Nhongo também já disse que só negocia com o governo. Aqui tem que haver um pouco de elasticidade das partes, sobretudo no governo. Pois, Dias Letela, vou assim, como é que olha para esta decisão do Presidente da República, olhando para os condicionalismos que também são impostos por Mariano Nhongo, que disse que quer que o debate seja sério, o governo quer envolver um mediador que não é acolhido pela outra parte, que é de Mariano Nhongo, e este mediador também não quer participar do debate. E depois há um outro elemento que é aqui levantado, é que o que foi colocado pelo Presidente da República até aqui foi colocado em palavras, mas nestes processos, pelo menos pelo que nos foi habituado, há também necessidade de aprovação de um instrumento como seja a lei de amnistia para garantir que Mariano Nhongo pode sair do mato e nada lhe vai acontecer? Bem, primeiro dizer que o que os moçambicanos, o que o povo moçambicano e a sociedade no geral pode fazer neste momento é parabenizar e encorajar o presidente Nyusi por esta iniciativa. Aliás, não é uma coisa que acontece só por acontecer, não é uma iniciativa que acontece por acontecer, é uma situação em que o presidente Nyusi já nos habituou, já mostrou que o chegar a usar-se as armas em Moçambique não é questão de confronto, é questão de obrigação do Estado, que é defender as pessoas e bens. Talvez nem poderia chegar-se a isso se os outros partidos ou outras pessoas percebessem isto. O presidente Nyusi mostrou isso, não só agora, como eu disse, como também quando da negociação com a força da RENAMO. O que eu acho neste momento é que o Mariano Nhongo deve aproveitar. Isto é uma oportunidade. É uma oportunidade não só para ele, mas também para com as pessoas que lhe acompanham, assim como o povo moçambicano. O presidente Nyusi está a mostrar mais uma vez que o caminho da paz é a própria paz. Dias Letela, qual é a pertinência do envolvimento da RENAMO para estar como mediador aqui, na sua opinião, e como é que o Dias Letela, como alguém do Partido Frelimo que representa o Partido Frelimo neste debate, recebeu a informação da recusa da RENAMO de fazer parte desta mediação? Bem, eu terei dito num dos nossos debates aqui que, infelizmente, a RENAMO formou o Nhongo. É uma arma de guerra, é uma arma de matança, foi formado assim e é o que sabe fazer. Mais do que ninguém em Moçambique, a pessoa, o partido mais indicado, que conhece todas as manobras do Nhongo, é a própria RENAMO.
E eu acho que não se pode, usaria uma linguagem um pouco caricata, abusar-se da paciência do governo e da entrega do governo de Moçambique em negociar e sempre ter iniciativas de negociações. Porque o que está a acontecer é que a Renamo deve saber que para chegar às negociações, para chegar ao DDR, para chegar ao ponto em que nós chegamos, o presidente Nyusi teve que galgar as matas para ir negociar a paz. Estamos neste ponto. E mais uma vez ele diz, não vamos, mesmo sabendo que a situação do Nhongo é problema da Renamo. A Frelimo, o governo da Frelimo, liderado pelo presidente Nyusi, mais uma vez tem esta iniciativa. Então, eu acho que, mais do que ninguém, a Renamo deve se envolver à medida em que a primeira reivindicação de Nhongo mencionava o nome do Ossufo Momad. As primeiras reivindicações de Nhongo não falaram dos resultados das eleições, não falaram do governo de Moçambique, falaram exclusivamente dos problemas no seio da Renamo. Mohamed Yassine, por que vocês não querem participar neste processo de mediação, tendo em conta que a Renamo, que aparece na mídia, está sempre a defender a paz? Uma coisa é os discursos que são feitos e que são bons para a opinião pública, e a outra questão é a realidade. Sim, a Renamo é pela paz, daí que estar diretamente envolvida no DDR, no modelo em que estamos, infelizmente, mesmo sabendo que muitos elementos da Renamo que saem das matas, quando chegam a casa, são assassinados pelo regime da Frelimo, a Renamo ainda não desistiu do DDR, que seria outro descalabro. O que significa que há aqui uma contenção, uma paciência por parte da Renamo em relação aos constantes erros do governo do dia. Uma questão que o governo do dia pede como fundamental para a participação da Renamo nesta mediação, que parece um bocadinho estranha, estranha porque qualquer cessar-fogo e qualquer processo de mediação, pelo menos alguns de nós que foram à academia, sabem que tem linhas muito bem explícitas. Não é somente aparecer e dizer cessar-fogo e vai acontecer e depois daí vamos negociar. Ok, qual é o critério de negociação? O que é que se pretende atingir? Não recebemos até hoje, por parte do governo, uma carta a dizer que é para negociar com o Nhongo nestes moldes, cujo objetivo final é este. Eu não sei se o presidente Nyusi quer imitar o presidente Dhlakama, porque a ideia de cessar fogo e que neste país resultou, só aconteceu com o presidente Dhlakama, que foi na altura do Acordo Geral de Paz, naquela data quando disse para e parou, e depois também, naquela semana de 27, em 2016, quando disse para e parou. É uma medida política. A questão aqui é que o presidente Dhlakama tem o controle dos seus homens. Não, pergunto, a decisão do Presidente da República na sua leitura é uma medida política? Não é uma medida política, é uma conversa de quem não tem capacidade de discutir o problema real. Daí, se for a ver, enquanto o Nhongo diz que quer que o Presidente produza publicamente a carta que o enviou e que o enviou ao mediador, não é a primeira vez que assim o diz. Se o Presidente da República estivesse, sim, para mostrar à nação que há vontade de terminar com este problema, produzia publicamente a carta que o Nhongo diz. Repara só, que não é a Renamo a exigir a carta, mas o Presidente do MDM veio também a dizer que, para o bem da nação, que o Presidente Nyusi produz a carta que o Nhongo diz que entregou. Qual é o negócio que o Presidente não consegue trazer existente entre o Nhongo e o Presidente Nyusi? Tendo em conta que o Nhongo sempre diz que quer que o Presidente traga a carta que entregou. Será bom para o povo moçambicano que o Presidente, sem amarra nenhuma, dissesse o que ele trouxe é isto aqui. Vamos voltar à pergunta central. Isto mas isto é a resposta da pergunta. É que o problema do Nhongo passou a ter muitas amarras, inclusive produzidas pelo próprio governo do dia. Seria assintomático num processo eleitoral que no dia 14 de outubro o Nhongo pudesse fazer uma entrevista, dizer para não se votar para Renamo, nem para o presidente Ossufo, em plenas câmaras da TVM.
Ou seja, viola a lei eleitoral e não é preso, é parabenizado com uma entrevista. Eu, assim que sou da Renamo, não sou chamado para um programa da TVM, porque claramente há ali a vontade de não ter oposição. Vocês não se consideram uma mais-valia para este processo? Não. Não queremos entrar em julgadas do presidente Nilson e do Inhongo. Pois. Ismael Nhacuco, eu vou assim. O que é que vislumbra nisso tudo? Está a vislumbrar um acordo ou envolvimento de Mariano Nhongo dentro do DDR? E olhando para aquilo que é o caráter de Mariano Nhongo, que é um pouco difícil, vê um Mariano Nhongo receptivo? Eu não vejo. Olha, repare num aspecto muito simples. O Mariano Nhongo publicou um áudio numa rádio internacional. E o que ele pediu é seriedade. O que significa isto? Pedir seriedade ao governo. Quer dizer, o governo emite um comunicado a anunciar de forma unilateral um cessar-fogo. E o Nhongo pede seriedade ao governo. Isto leva-nos a pensar o quê? Que, de facto, podem estar a tentar ganhar algum tempo em relação a este processo. E estando no Renamo a bater com o pé já há algum tempo, no sentido de que não entra no jogo de Nhongo, que Nhongo é uma carta fora do baralho da Renamo, cabe ao governo arranjar melhores alternativas. Qual é a melhor alternativa neste momento? É não se cometer os erros do passado. Quais foram os erros do passado? Foi o de ter chegado a acordos entre duas partes, sem consentimento do povo moçambicano, portanto, dos outros intervenientes da sociedade civil, e isto hoje minou todo este processo, o processo de desconfiança política partidária, o processo de relação entre as partes. Por quê? Hoje não há confiança. E quando as pessoas falam, cada um puxa a si. Como ninguém sabe o que foi acordado, ninguém pode dizer nada. Portanto, é isto que é preciso evitar. Se o chefe de Estado tem esta boa vontade, que apareça publicamente e diga, olha, Nhongo, a nossa proposta enquanto governo é que você apresente-se. Você vai ter esta e esta garantia do Estado. Se for necessário, e disse bem, no passado já se ensaiou a questão da lei da amnistia, aprova uma lei da amnistia, os deputados estão reunidos, isso é imediato. Olha, estão amnistiados todos. Apresentem-nos a lista, vão ser reintegrados de forma concreta, apresentar coisas concretas. Só assim é que o Nhongo pode ficar comovido. O Nhongo não vai ficar comovido com palavras bonitas. O Nhongo tem quase 60 anos, se não me falha a memória, dos quais 45 foram vividos no mato, se não mais. Então o Nhongo neste momento está numa situação em que não tem nada a perder, ok? Para ele tudo que vem a posterior é mais-valia. E é preciso perceber isto. Dias Letela, se consigo, o que é que vislumbra aqui um acordo de paz ou envolvimento de Mariano Nhongo no DDR, tendo em conta que ele não aceita o DDR porque foi negociado de uma forma, segundo ele tem estado a avançar, que não concorda. E a União Europeia e a ONU já apareceram várias vezes a dizer que este acordo não pode ser contestado porque tem aceitação internacional e que Mariano Nhongo é um indivíduo de difícil trato. Bem, primeiro dizer que o governo de Moçambique sempre teve alguma saída quando se trata de situações que põem em causa a paz em Moçambique. Perguntei qual seria a saída. Sim, mas antes de lhe responder isso, eu queria deixar um pouco claro que a situação de assassinatos no âmbito de DDR é na própria Renamo, porque há pessoas dentro da Renamo que não querem a paz. Então, o que podem fazer é camuflar, assassinando, se isto existe, porque estou a ouvir do colega, assassinando alguns membros da Renamo para desestabilizar o país. Porque enquanto outros querem ir assumir a paz dentro da própria Renamo, há pessoas que vivem da guerra e não querem. Segundo, o líder da Renamo, Afonso de Lacama, tinha ordem. Pensemos juntos. Eu é que mando na casa do vizinho assaltar de segunda a domingo. E de repente apelo-me à consciência de que devo parar e digo às pessoas, parem de roubar. Logicamente que vão parar porque eu é que era o comando. Diferentemente do exemplo que o colega Yassine deu,
que o presidente Nyusi queira, de certa forma, imitar. O presidente Nyusi tem o dever, enquanto presidente de Moçambique, de defender as pessoas e bens. E a obrigação dele não está a imitar. É a obrigação dele, aliás, a quando da sua tomada de posse, assumiu que tudo ia fazer para que Moçambique estivesse em paz. No que diz respeito às saídas possíveis, quero eu acreditar que primeiro tinha que se ter esta trégua. É a partir desta trégua, que também tenho que esclarecer o que dizia o colega, que se vai definir as linhas que vão facilitar quer o lado de Mariano Nhongo, quer o lado da Renamo. A Renamo está a colocar uma condição. Mas Mariano Nhongo não está seguro em sair do mato sem ter algo concreto. Aliás, nós vivemos isso a quando da primeira saída do líder da Renamo. Vivemos isso, tivemos que mandar igrejas, tivemos que mandar bispos, tivemos que mandar reitores, exatamente na tentativa de criar esta confiança. E isto aconteceu, o líder da Renamo saiu da primeira vez das matas. Neste momento, com a trégua e com as reclamações que vêm da parte da Renamo e da parte do Nhongo, vai se definir o pacote que poderá satisfazer as três partes. O governo tem aquilo que é o pacote, que acha que é o mais ideal, mas era preciso que tivéssemos esta trégua para definir e fazer contactos, aquilo que chamamos de corredores, no sentido de termos uma informação clara e que se desenhe um documento que seja do consumo, quer da Renamo, quer do Mariano Nhongo, para que as três partes assumam. Eu quero acreditar que depois deste impasse e com esta trégua criada ou proclamada pelo Presidente da República, teremos uma saída à medida em que poderá se produzir aquilo que é a reclamação de cada um e o partido, e o governo de Moçambique definir qual é a saída possível no que diz respeito a este processo. Momento de assim, saídas possíveis. Deixa-me só dizer, eu até fico feliz ao ouvir o meu colega de painel a falar, e é a primeira vez que estou com ele. Fico feliz porque me toca ao coração. É que na história de Moçambique, desde Eduardo Mondlane até agora, a única pessoa chamada o líder é o Dhlakama. Não há nenhum político que foi chamado líder. E quando ouço o colega dizendo o líder da Renamo, eu fico feliz, porque nem Chissano não foi chamado líder, nem Gabuza, muito menos Nyusi. É presidente. Então, sim, então, o presidente da Câmara também era o presidente da Renamo, mas era o líder. Então, isso me comove, porque até o presidente Chissano, quando se trata da Câmara, diz o líder. Vamos ao ponto, momento de assim. É para perceber que o líder tem as suas capacidades de influenciar quem o segue. Daí o presidente da Câmara, quando dizia, vamos parar. Parava, porque é o conceito de liderança, não o conceito de chefe. David Chimango disse há dias atrás o seguinte: o presidente Nyusi avança com uma trégua, mas o presidente Nyusi tem que ter certeza que vai ser obedecido pelos seus militares. Não é o presidente da Renamo que disse isso, é o presidente da MDM, que significa que há um outro presidente de um partido com assento na Assembleia da República que desconfia da capacidade do atual presidente em dar ordem e ser cumprido. Isto não é palavra da Renamo. Posso trazer aqui um paralelo. Mas voltamos para o assunto que me coloca. Vamos imaginar que o que disse o Presidente da República seja o que o colega está a dizer. Mas ouvimos há dias, ainda dias no Parlamento, o Ministro do Interior a pedir à Renamo que ajude a identificar a indicar a localização concreta. A localização. Então, é isto que o Presidente Nyusi diz que quer a cooperação da Renamo. É isto que... Porque se o governo, a nível da Assembleia da República, vem a pedir isto à Renamo, o ministro transmite a voz do seu superior, neste caso o presidente. Então, é esta cooperação que se quer? Numa altura que a Renamo diz claramente, quando eu peço aqui termos de referência, é que me está a convidar para ser também interlocutor num debate, ou numa mediação, ou num processo de paz, e não me dá termos de referência, como é que eu participo? O presidente Nyusi, quando diz que não pode entrar na casa do vizinho e sem autorização do vizinho, qual é a casa? Se o próprio Mariano Nhongo diz que não é com o presidente o SUF que quer falar, é com o governo. Ele deixou claro. Há aqui uma inversão do entendimento de negociação e paz. O que posso dizer é que o presidente Nyusi
não têm assessores próprios no que diz respeito à paz. Não sabem negociar. Guerrilha não se negocia no formato como o presidente nos tenta fazer. Aquilo é populismo. Mariano Nhongo não tem muito a perder, se é que tem. Mas quem está no governo, que é o tal garante da paz, como me diz o colega, tem muito a perder. É verdade, o Mariano Nhongo não reconhece o Suf Mahamat da mesma maneira como assume que as eleições foram fraudulentas. O que significa que no caderno de encargo que for trazido, não só vai tocar o Suf Mahamat, vai tocar também as eleições fraudulentas que o país teve. Um ponto. Assumindo que sim, a Renamo aceita participar, o Mariano Nhongo não concorda com o Suf Mahamat, vamos ao Congresso. E lá o Mariano Nhongo tem que colocar a sua pretensão de concorrer. E concorrendo, ou perde ou ganha. Mas já aqui, no assunto que tem com o presidente Nhus, é do não reconhecimento do formato das eleições. O que significa que as eleições também devem ser repetidas. E não só. A comunidade internacional já falou variadas vezes o quão fraudulentas essas eleições foram. Pareceu até eleições feitas na Coreia do Sul, onde 90%, 75%. O colega fala aqui da exigência do Mariano Nhongo, mas esquece que o Mariano Nhongo continua a dizer que o presidente tem que partilhar a carta. E as eleições ele também não concorda. Temos de avançar a uma breve pausa, não sei, daí nós voltamos dentro de instantes com mais debate. Até já. Segundo bloco do Grande Fórum, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Estamos com Ismael Nhacuco do MDM, Dias Leitela da Frelimo e Mohamed Yassine do Partido Renamo. No primeiro bloco deste programa, estivemos aqui a falar da trégua que foi dada pelo Presidente da República nas perseguições a Mariano Nhongo. Agora vamos entrar num novo assunto que tem também a ver com a questão da instabilidade no país. Falamos da situação de Cabo Delgado. Esta situação que vamos abordar em três vertentes: a visita do Presidente da República, o que foi falado na Assembleia da República e os últimos relatórios que vêm tanto do Ministro do Interior como do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Ismael Nhacuco, começo consigo. O Presidente da República, na sua visita ao distrito de Macomia, em conversa com um cidadão, ouviu as seguintes palavras: a única solução para os nossos problemas é o fim da guerra, não queremos apoio nenhum. Qual é a sua interpretação com relação a isto? Deixa-me dizer, eu acho que este é um vídeo que ficou viral nas redes sociais e ficou viral pela forma negativa como o chefe de Estado comportou-se. Eu acho que um chefe de Estado tem que ser uma pessoa ponderada. Nota-se claramente que o chefe de Estado ficou nervoso com a resposta de um cidadão, não conteve-se e respondeu, quanto a mim, de uma forma não tão agradável de se fazer enquanto chefe de Estado. Eu acho que qualquer reclamação de qualquer cidadão deve ser ouvida com o maior nível de frieza possível e sempre que possível acolher-se à preocupação das pessoas e não simplesmente responder com um tom de arrogância. Eu acho que ficou feio. O presidente saiu muito mal na fotografia, naquela atuação. Ficou claro que, mais uma vez, são daquelas visitas cosméticas só para dizer que estamos a ir ouvir. E me parece que, mais uma vez, vou dar razão ao Yassine, a assessoria do presidente não soube contornar aquela situação. Nós víamos no passado, quando acontecessem as presidências abertas do presidente Guebuza, as pessoas eram instrumentalizadas para dizer as coisas. Okay? O presidente Guebuza preparava as pessoas. Quem vai falar é este. As pessoas iam ler lá informações, autênticos bajulos ao chefe de Estado. Mas quando, na verdade, as populações passavam mal. E me parece que este TPC... Não é boa esta dimensão realística. Sim, mas o presidente tem que ter a humildade de engolir os sapos, passa a expressão. Okay? E o presidente não conseguiu fazer isso. E isso não é muito bom para um chefe de Estado. Mas eu queria só tocar num aspecto que eu acho que é extremamente importante. O ministro do Interior, o Amado Miquedad, é, por excelência, um mau comunicador. O ministro do Interior fez um autêntico papelão na Assembleia da República
ao invés de responder às perguntas dos deputados, confrontou a Renamo em relação à questão do Nhongo, perguntando onde é bases, onde é... Este é um outro dossiê. Este é um dossiê Nhongo que está a ser tratado já Isso foi depois da trégua. Sim, exatamente. Já há uma trégua. Portanto, era escusado este assunto no Parlamento. Okay? E é aí onde depois começamos a discutir sobre o nível de confiança. Vamos olhar para este aspecto com mais atenção dentro de instantes, Ismael Nhacuco. Peço que segure o seu pensamento. Vamos gerir aqui o tempo para que todos possamos falar. Dias Letela, esta visita do Presidente da República, que mensagem transmite, tendo em conta aquilo que são as preocupações da população? O Presidente da República foi lá visitar. Esta, se calhar, já não é a primeira vez, mas a situação humanitária em Cabo Delgado parece que tende a piorar. Ou seja, estas visitas, para além de terem, mesmo tendo este objetivo de melhorar a vida da população de Cabo Delgado, parece que passados alguns dias a situação piora, ou seja, dá-se garantias de que vai-se defender a soberania e depois de um tempo são mais deslocados que contabilizamos. Agora, segundo as contas do Primeiro-Ministro apresentadas na Assembleia da República, já estamos com 437 mil deslocados. Bem, primeiro dizer que a visita do Presidente da República a Cabo Delgado mostra ou traz uma mensagem de encorajamento, não só para as populações, mas também para as forças de defesa e segurança. Mas as populações estão a dizer que não querem visitas, bem, querem o fim da guerra. Numa situação de desespero, qualquer pessoa pode se pronunciar como achar. A população falou daquilo que sente, é justo, e qualquer o que quer não é mesmo visita. Entre o ser apoiado e poder produzir, o ideal seria produzir. E eles responderam isto ao chefe do Estado. Como eu disse, qualquer um ia optar por esta segunda opção. O que se quer é que se corte o mal pela raiz. Falou da situação das populações. Há uma coisa que deve ficar claro. A chegada de maior número de população a Cabo Delgado, a Pemba não significa o perder da guerra. Pois. Aliás, quanto mais as zonas de guerra tiverem menos população, melhor a força poderá galvanizar o terreno. Porque estrategicamente ficamos a saber que os insurgentes usam as populações como escudo. E o que fica numa situação em que quero defender a cidade, quero defender o distrito, quero atacar os insurgentes, mas temos a população. Mas já aqui um parênteses, Dias Letela, fala-se muito que a estratégia dos insurgentes pode ser tomar também a cidade de Pemba, e pela forma como a população se movimenta e a forma como os insurgentes atuam sob o ponto de vista de infiltração, pode estar a transferir o perigo destas zonas para a cidade de Pemba, onde se calhar neste momento não está tão protegida assim. Bem, entre o minimizar e o piorar, temos que optar pelo minimizar. Neste momento, e num território como Moçambique, não há espaço, olhando para aquilo que é a nossa legislação, de impedir este movimento das populações. O que nós temos que fazer como governo é aumentarmos, é reforçarmos aquilo que é a vigilância, é reforçarmos aquilo que é o controle das pessoas que vão chegando de barco, vão chegando de carros, das diferentes vias para a cidade de Pemba. Isto é uma situação em que muitos analistas já alertaram nos seus debates, e acreditamos que o governo de Moçambique já está a tomar as devidas precauções. Como eu dizia, enquanto se deslumbra a possibilidade dos insurgentes estarem a se organizar para tomar Pemba, a aposta do governo neste momento é cortar todas as linhas de abastecimento e encurralar os insurgentes em direção à Tanzânia. O que pode acontecer é que poderemos ter, mesmo havendo essas pretensões, no futuro, de um grupinho isolado por parte de Pemba e não conseguir fazer esta ponte. A insurgência começou com um grupinho. Sim, mas o grupinho, eu posso dizer e assumir aquilo que os outros colegas têm dito, houve um pouco de ponderação e não tínhamos esta visão que Moçambique pudesse, num futuro próximo, viver aquilo que está a se viver nos outros países de África. Mas, em suma, eu tenho que também dizer que o presidente visitou e viu as populações, mas vários grupos têm feito
A primeira comissão da Assembleia da República esteve há 2 semanas, onde fez um trabalho de base, quer com os administradores, quer com as igrejas, no sentido de aferir a situação real, e o relatório será submetido a várias organizações, no sentido de se avançar com a resposta daquilo que é o sofrimento que a nossa população está a passar a nível da província de Cabo Delgado. Pois. Mohamed Yassin, depois de algum tempo desta visita do chefe de Estado, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, muito tempo depois de ter separado aqui, de avançar os relatórios operacionais do que acontece em Cabo Delgado, apareceu a público a dizer que tinham sido feitas algumas incursões, em 72 horas conseguiu-se abater por volta de 22 ou 26 insurgentes, foram destruídos melhor alguns acampamentos em número de 6. E há um dado aqui que também salta à vista, que é o fato do Ministro do Interior ter avançado um dado diferente. Primeiro, esta questão de estarmos a fazer estes relatórios e não apresentarmos pessoas para serem investigadas e nos mostrarem os caminhos. O nosso resultado é sempre de óbitos, de aniquilamento. E depois esta diferença de dados, a comunicação estratégica no meio do mesmo Ministério. Bom, eu às vezes fico um bocadinho preocupado porque nos últimos anos tenho chamado quase sempre a atenção em relação ao que está a acontecer em Cabo Delgado, até explicar que o modus operandi daquele tipo de terrorismo e, de forma implícita, aconselhar o próprio governo de Moçambique. Como deputado fiz e continuo a fazer sempre que tenho oportunidade. Há uma questão aqui que o colega provavelmente tem a dificuldade de abordar, que é a seguinte. É que o Ministro do Interior acaba por assumir na sua intervenção que o problema de Cabo Delgado pode ser estrutural, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, falava das riquezas que estão lá, dos grupos com interesse nas variadas riquezas, e assumindo aquilo que foi sempre lhe dito. Há uma questão fundamental que Arnamo coloca aqui para o chefe de Estado. É o seguinte. Arnamo, na Assembleia da República, perguntou ao Primeiro-Ministro o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. Porque partimos do princípio que qualquer guerra, ao ser assumida no país, deve ser declarada no Parlamento. E Arnamo, no Parlamento, questionou o Ministro o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. Para quê? Para que a Assembleia da República assumisse a sua responsabilidade, declarar ou não declarar a guerra, para que o Estado moçambicano no seu todo assuma o resultado adveniente da guerra. A primeira comissão, meu colega, antes de ir a averiguar o que estava a acontecer, deveria ter buscado consensos para poder saber o que é que na verdade ia produzir. Daí a Renamo tem exigido uma comissão de inquérito. Por que que a gente... Deixa-me só ligar aqui. No passado, quando foi a vez das valas comuns e foi a vez da fuga maciça dos moçambicanos para Malawi, a Frelimo avançou com a impossibilidade de termos uma comissão de inquérito, chamando de novo a primeira comissão para correr lá e fazer o trabalho. E o resultado foi aquele. Voltou para a Assembleia da República a dizer que não era verdade que existiam moçambicanos que iam ao Malawi. E a Malawi apresentou 10 mil moçambicanos. Arnamo não indo a estas realizações, a estas investigações, não abre espaço para mais relatórios falaciosos? Não, abrimos espaço para o realismo. Por quê? Porque se a Arnamo participa desta comissão, ao produzir um relatório, é importante que saibas e que o povo saiba. Na Assembleia da República, qualquer relatório que é produzido, quando há divergência, é votado. A Frelimo tem a maioria, vota, e automaticamente esse relatório passa e é assumido por todos. Põe o relatório que quer. Sim, a Renamo não quer fazer parte disto, exatamente para que não se diga que aquilo que a Frelimo trouxe, a Renamo também participou. Mas há um dado só importante aqui que 30 segundos, o seguinte. Quando os papagaios do Partido Frelimo atacaram o bispo de Pemba, nas posições que tinha em relação aos refugiados,
o presidente correu para lá para conversar com o bispo. Coincidência ou não, o áudio que saiu semana passada, em que militares da UIR rebelaram-se contra o comandante, há um áudio que surgiu o comandante a falar, a pedir que os militares permanecessem lá depois de 90 dias. O presidente em seguida correu para lá. É incrível que pareça, o presidente foi para o mesmo lugar a dizer: sobrevoei a vossa zona, vi a situação, vi as bases, estou aqui para dizer que vocês estão a dar o maior esforço para a nação. Para o mesmo batalhão que desde antes tinha se rebelado. Estava a ir acalmar os ânimos. Então aí que o colega provavelmente não quer falar o realismo. O ponto mais importante, deixa só para terminar, como é que é possível que semanas atrás a informação era de que 270 rebeldes foram abatidos e que os antigos combatentes envolveram-se na guerra e lá fora. E eu questiono, como é que foi entregue as armas aos antigos combatentes? Qual foi o processo legal para que isso aconteça? Ao ter que acontecer, qual é o cenário que existe que a gente pode dizer que sim? Há uma situação aqui que veio ao de cima também no Parlamento, quando o Ministro do Interior foi questionado, que é a questão da estratégia de guerra que o Parlamento estava a pedir que ele apresentasse. O Parlamento pode pedir isto ao Ministro do Interior numa situação de guerra? Olha, eu não sei se no programa é permitido usar algum tipo de expressão meio pejorativa, mas aquilo é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha o que o Ministro do Interior fez. Dizer ao Parlamento que o Parlamento não tem competência para perguntar qualquer coisa que seja é uma pouca vergonha. E isso é mais uma daquelas questões que nós temos levantado. Quando dizemos que o Parlamento é subalternizado pelo governo da Frelimo. Portanto, o ministro não tem competência nenhuma de dizer uma barbaridade dessas, por uma razão muito simples. O governo presta contas. Vai ler em qualquer dicionário, em qualquer parte do mundo, o que é prestar contas. Agora, não é de domínio público. Este é o outro debate. O ministro poderia ter dito, olha, este assunto não podemos dizer enquanto está aqui a imprensa, este assunto vou dizer à primeira comissão, ou à comissão especializada, ou à comissão permanente, mas tem de dizer sim qual é a estratégia. Por uma razão muito simples. E aliás, a forma como ele diz, mas a estratégia não sei o quê, porque os deputados vão andar aí a dizer qual é a estratégia. Qual é a linha de orientação militar, ou neste caso, que segue qualquer estratégia? Ministro, comandante-geral da PRM, comandante em chefe, presidente da República, ministro, comandante da PRM, ou comandante do Exército ou das Forças Armadas, comandantes provinciais na área onde ocorre a operação, os comandantes que estão no teatro das operações, são quantos? Em toda esta linha, não há pessoas que podem tirar a estratégia. Quer dizer, é o deputado, o legítimo representante do povo, que pode tirar a estratégia. Isto é uma pouca vergonha. Isto não faz sentido nenhum. E é o que eu tenho dito sempre, é o que temos dito sempre, é o que a sociedade civil tem dito sempre. O Parlamento serve da extensão do governo para ir falar barbaridades. E aqui também temos visto no debate. O Dias, em alguns momentos, diz nós, governo, em outros momentos, diz o governo. Portanto, ele nem sabe se é deputado ou se é membro do governo. Portanto, esta promiscuidade do Partido Frelimo é que estamos a estragar o país. Vou passar para si, desde a tela, qual é a sua avaliação desta resposta do Ministro do Interior quando questionado sobre a estratégia em Cabo Delgado, tendo em conta que ele deve mesmo prestar contas ao Parlamento? Muito obrigado. Talvez primeiro responder ao colega Ismael, que ele mesmo, quando eu chego aqui no programa, ele já aponta. Isso é o dia a dia das pessoas. É deputado da Frelimo, o vosso governo. Até como se não estivessem a viver neste país. Mas eu como disse, eu sou deputado, represento o povo de Rovuma ao Maputo, não importa se são membros da Renamo, da Frelimo, do MDM, represento o povo moçambicano. No que diz respeito ao pronunciamento do ministro, sabe, é muito fácil falar como os colegas estão a fazer. Infelizmente, o que eu assisto, eu respeito muito o doutor Yassine, mas infelizmente o doutor Ismael
São acadêmicos que também fogem daquilo que é a área deles. Estão mais entregues à política e acabamos pensando como políticos e não como acadêmicos. Pensando como acadêmico, é caricato que numa altura em que temos deputados na Assembleia da República que foram chamados à PGR, são acusados de financiar a junta militar da Renamo na Zona Centro, apareça um ministro a entregar aquilo que são as estratégias. O ministro foi claro, ele disse, o que está a acontecer são esta e aquelas barbaridades. Há assassinatos, há violações, isto é o que está a acontecer. Quer dizer que o ministro tem bases para desconfiar dos deputados? Não é... Então vamos destituir a Assembleia. Não é destituir Se é um a deputado Assembleia. que não tem integridade, Eu estou a dizer... se é um deputado eu que estou não a tem dizer, integridade para ser sim. deputado, vamos destituí-lo. Mas é isso, por isso que estamos Não a dizer que há podemos, processos. Temos não o se Muxanga, pode. temos a Ivone, temos muitos que foram chamados na Procuradoria, porque são acusados de estarem Mas a e na financiar. Comissão Permanente também E tem o- esses deputados? Mas, logicamente, é a mesma Renamo, até prova em contrário. Então, toda a Renamo que financia o Nhongo. Nós estamos a dizer... Nós temos que ser coerentes. Nós estamos a dizer... Quando trazemos discursos, temos que ser coerentes. Ismael, permita peço que que eu segure o seu fale. pensamento. Permita que eu fale. Dias Letela, pode continuar. Eu Pode não me continuar, Dias Letela. surpreendo. Falar da Renamo é falar do MTM. Não, eu estou pedindo O que está a coerência. acontecer, Coerência só. o que está a acontecer, como eu disse, o ministro respondeu apenas como militar, não foi ao fundo, no que diz respeito aos segredos do militarismo. Respondeu o que os deputados queriam saber, falar daquilo que está a acontecer na guerra, falar das mutilações. Abriu-se. Até na primeira comissão, foi ouvido o ministro na semana passada, na sexta-feira, e ele apresentou aquilo que é a situação real da Zona Norte. Então, o que está neste momento a acontecer é que os colegas exigem que o ministro dissesse: estamos com 100 homens na Zona Centro, 500 em Cabo Delegado, os ataques serão coordenados de 2 em 2 dias. Isso não vai acontecer, porque dentro da própria Renamo e dos deputados da Renamo há quadros que até prova em contrário financiam a junta militar da Renamo. Deixa-me só ajudar aqui o colega. Eu acho que o vamos- Dias anda com problemas de raciocínio. Vamos acalmar os ânimos. Vamos acalmar os ânimos. Dias, Eu penso que é interessante. O colega Dias está a esquecer uma coisa. É que ele, como deputado, está a ver o ministro a violar o seu direito. O ministro sendo membro de um governo. E ele achar que o ministro tem o direito de violar. Porque há um colega dele que pode sair com a informação. Não, é defesa da maioria. Sim, em defesa da maioria. É maior, Sim. deve se protelar. Eu Estamos a concordo, dizer que concordo, entre sim. sacrificar 250 deputados e protegermos a população de Cabo Delegado, que estamos a falar de milhares, ou da Zona Centro, é preferível omitir a informação e termos Eu concordo. O ministro, comandante geral da PRM, é operativo de Esses estão no exército. Caríssimo. Esses estão no terreno. É que eu penso que desde o momento que o deputado Dias assumiu o papel de deputado, não deve, por lei, não estou a dizer por ser membro do partido Frelimo, não. A lei impede de fazer este tipo de comunicação, como deputado. Eu estive na Assembleia como vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais. Este tipo de pensamento ou de posicionamento é muito grave para um país. O deputado assumir que o ministro que faz parte do governo, ele, o deputado, entende que não deve fiscalizá-lo porque são 250, há um bem maior. assim. Mas a lei não permite o Mas eu ministro estou a fazer dizer, aquilo. eu alenquei Sim. aqui que a nossa Sim. legislação prevê isto, que quando se trata de uma situação de sacrificar a minoria em prol da maioria, temos que avançar. Agora, o que eu não posso fazer é porque a lei, eu não posso ficar amarrado à lei, porque me confere o lado de fiscalizar o ministro. E este ministro vem numa situação em que algumas informações podem incendiar o país. Então, eu tenho que protelar o bem maior que é a vida. Bom, mas deixa-me só ajudar aqui o colega. Provavelmente. É que não está me ajudando. Sim, não, deixa-me Está me ajudar prejudicar, aqui. porque- Não quero prejudicar, é que até está na primeira comissão. Estou ficando mais preocupado. Estou ficando mais preocupado por dois motivos. Nada, eu sou É que o deputado da primeira comissão, que é a comissão que lida com lei, está a dizer em pleno canal de televisão que tem seus colegas
tem colegas que foram chamados à Procuradoria. E o deputado, sendo da primeira comissão, esqueceu que aqueles colegas, para ser levantada a sua imunidade e ir à Procuradoria, deve ser em plenária. E isto não aconteceu. E não ter acontecido. Não. Houve violação por parte da Presidente da Assembleia da República. Mas isso não lhes iliba de terem cometido o crime. Mas o que está em causa foi a forma negativa da requisição. Não é a forma negativa, é violação de isto aqui que o colega tem. E ficam impunes? Não. Devia ser feito a nível de... Média assim, Dias Letela, estamos mesmo apertados por tudo. Já nem poderemos abordar o nosso segundo tema, que tinha que ver com a última declaração do Presidente da República. Eu agora tenho mesmo aqui a agradecer a vossa presença, o tempo não nos permite ficar mais. Muito obrigado pela sua presença aí desse lado. Até a próxima.